Bem, pessoal do Blogalto, aqui é Fabiano Mazeu. Estamos aqui no Rio de Janeiro com o grande amigo Adriano Rezende, brand da Fiat, que vai falar desse carro que a gente está sentado e já dá para ver que o porta-mala é grande, né? O tamanho dos dois garotos aqui e o porta-mala tá cabendo a gente. Vamos levantar e vamos fechar e vou mostrar quem é aqui que tá aqui. É o Cronos, gente. Adriano, chegou e chegou forte no mercado o Cronos. Chegou forte. Primeiro, prazer estar com você de novo, prazer estar junto com o seu público. Chegou forte mesmo. E a gente fala isso em todos os âmbitos. Quando eu penso no carro, tanto como produto, como agora definido o posicionamento dele competitivo, a gente tem uma entrega fortíssima para o mercado. Temos uma gama completa, uma gama que visa atender numa lógica bem ampla qualquer tipo de cliente que tenha realmente esse encaixe do perfil da compra de um sedã. Nós começamos numa precificação de 53.990, chegando até 69.990, começando na versão 1.3 Firefly, 109 cavalos, chegando até uma versão 1.8 e-torque com 139 cavalos, câmbio automático 6 marchas, e o carro mais completo é o chamado flagship, né, o topo da gama nosso, dentro da gama do line-up do Cronos. O que é interessante é que são carros completos, desde a versão inicial, todos com ar, direção, vidro, trave e assim por diante. Da versão segunda versão da Drive 1.3 para cima, a central multimídia, que é definitivamente um tesouro que nós temos na mão, uma central premiada, reconhecida por vocês, inclusive, como realmente muito fácil de utilização, amigável, prática, bonita, alta definição, os features são os mais interessantes, ou seja, ela realmente é muito legal para facilitar a vida e para realmente virar um brinquedo para o nosso consumidor. Além disso, a gente sabe que o carro vem repleto de tecnologias. Várias versões equipadas com sistema start-stop. Eu posso chegar a ter condições mais completas com rodas de 15, 16, 17 polegadas. Posso ter a condição de ter um ar digital, banco em couro, side bag. Ou seja, é uma gama muito completa e muito vasta que a gente consegue atender com o câmbio mecânico, o câmbio GSR automatizado, né, nas versões 1.3 e o câmbio automático de 6 marchas nas versões 1.8. Então vamos recapitular. A gente começa numa versão 1.3 manual. Perfeito. E depois? Começa na versão que é chamada Cronos 1.3, que ela é motor 1.3 Firefly, manual, um carro completo, como eu disse. Essa versão não tem central multimídia, foi uma versão que nós criamos com rádio CDMP3 para ter uma versão de entrada para um consumidor que realmente está focado naquele ponto ali, naquela entrega e que se atende com aquele preceito. Esse é 53.990. Isso. Na sequência eu tenho uma Drive 1.3, que ela é igual a 1.3, variando apenas pela adição da central multimídia. Ela passa para 55.990. Na sequência eu tenho, por 60.990, eu tenho a versão Drive 1.3 com câmbio GSR. É automatizado, de 5 velocidades. Isso. Não só câmbio GSR, quando nós pegamos as duas versões, a variação não é apenas o câmbio. Tem uns outros detalhes que entram a mais, que depois é interessante você entrar no site, você consegue comparar as versões e entender, mas tem alguns features a mais que fazem essa diferença, um câmbio, mais esses conteúdos, para poder chegar nessa precificação. Na sequência, eu tenho por 62.990 a primeira versão com motor 1.8, mais câmbio manual de 5 marchas. O e-torque de 139 cavalos. Esse carro já é um carro mais recheado em termos de conteúdo. Ele tem o farol dianteiro dele já com a questão do LED design ali, que traz uma sofisticação muito forte no carro. Interessante mencionar, né? Só passando. A lanterna traseira é LED para todas as versões. É legal isso porque você trabalha no frontal e na traseira com uma identidade que você está na rua de noite, 100 metros, você olha e você fala: aquilo ali é um Cronos. Da mesma forma que a gente sabe hoje muito bem como é fácil identificar um Argo e até muito mais ainda uma picape Toro. Mas voltando então, a versão Prestige 1.8 mecânica nessa precificação de 62.990. Depois eu tenho a versão automática, que ela está 69.990. E é um carro realmente bem mais completo, bem mais recheado. É o carro topo de gama nosso que entrega todas as condições possíveis em termos de personalização e de conteúdo do carro. A gente acredita que é uma gama, Fabiano, que ela definitivamente ela atende a toda a faixa de mercado. Quando nós pegamos o mercado hoje, a gente consegue entender, fazendo uma lógica, né, de volume por faixa de preço, a gente entende onde que existem as concentrações em termos de venda, os picos de venda. Com a gama do Cronos, a gente consegue atender a parte alta da segmentação, a parte média, batendo exatamente onde o volume está presente, ou seja,
quando eu falei de competitividade, é que a precificação dele está adequada para onde o volume ocorre e onde o consumidor vai ver valor e vai ver uma belíssima opção da compra do Fiat Cronos. Na parte baixa, nós temos a manutenção. Eu acho que vale levar para a gente falar um pouquinho de gama, sedã, estratégia, sedã da marca. É isso que eu ia perguntar. E o Gran Siena, como está nesse pacote? Nesse pacote, o que é legal? Média e alta, Cronos então está lá cumprindo os volumes, os picos, as oportunidades todas que existem. Quando você pega e você vai para a parte baixa, você tem hoje presente já um Gran Siena 1.0, numa precificação correta, num posicionamento correto, perfeito, e tem um Gran Siena 1.4. O Gran Siena 1.4, o preço dele hoje era R$ 54.990. Definitivamente era um carro que com a gama Cronos agora ele não teria liquidez, não teria o posicionamento correto. O que nós fizemos? Nós repaginamos o carro, acertamos ele, mantivemos os conteúdos principais todos do carro, ar, direção, vidro e trava, porque isso hoje é quase que uma commodity, né? O consumidor ele espera isso. O Gran Siena 1.0 já tem isso de série. E reposicionamos ele para 50.990. Vamos lembrar então, eu tenho aquele primeiro Cronos 1.3 de 53.990, completo, com som, ar, direção, vidro e trava e tudo. Eu tenho um Gran Siena 1.4 a 50.990. É uma diferença razoável de R$3.000 e que faz com que a gente consiga partir para a parte baixa do segmento com ele 1.4, Gran Siena, e com ele 1.0, de uma forma que a gente consegue de uma ponta a outra, trabalhar todos os picos de volume e estar presente sempre com a melhor opção para o nosso consumidor. A gente pode dizer que o Cronos é uma versão... Vocês estão defendendo que não é uma versão sedã do Argo, porque tem mudanças bem grandes. Sim, sim. Detalha pra gente algumas coisas que normalmente não se muda quando se faz um sedã e que vocês fizeram. Bem, se a gente for pegar e for analisar, obviamente, na parte mais... entrega clara, a traseira é totalmente específica, totalmente nova, porque é o design do veículo, é um sedã e um hatch. Então você tem as portas traseiras novas, teto novo, a traseira toda completamente nova para entregar isso. Além disso, você tem um trabalho dentro, pelo não crescimento do entre-eixo, de um reposicionamento do banco versus porta-mala para que a gente consiga ter uma melhoria em termos ali de 10 centímetros de espaço, em termos de habitabilidade. O que faz a gente conseguir colocar no ponto máximo uma pessoa de 1,95 na frente, assentada na posição ergonomicamente correta, direção defensiva, tudo bonitinho, e atrás, direção segura na verdade, e atrás uma pessoa de 1,85 m. Sabemos que isso é uma mediana altíssima dentro do público brasileiro. Eu costumo brincar, eu tenho 1,75 m, eu sou o brasileiro. A média é 1,75 m realmente. Então, se eu chego a um pico de 1,95 e 1,85, nós dois, na frente e atrás, é espetacular. É espetacular em termos de habitabilidade. Voltando para o carro. Mas mesmo assim vocês conseguiram um porta-mala grande, né? Esse é o retrabalho. Esse é um ponto fantástico. O design do carro tem uma linha tão proporcional em termos de traseira, a parte central e a parte frontal, e esse trabalho de banco para gerar habitabilidade ainda proporcionou um porta-mala de 525 litros, que na prática perde para um concorrente no mercado. O restante, ele está melhor, inclusive com os últimos lançados. Inclusive melhor que até com o próprio Gran Siena. Então a gente tem um porta-mala que é um dos primeiros itens de compra do consumidor desse segmento, atendido plenamente, ou seja, ele tem... É o diferencial que ele procura. Uma coisa legal do porta-mala que está dentro da questão que você perguntou, do que diferencia ele do Argo, como sedã, ele tem um trabalho que foi feito pela equipe do Demaria, da engenharia, que é fantástico. Ele buscou qual que era o sedã no mercado, independente da segmentação, que tinha a menor carga de trabalho da tampa traseira, ou seja, de abrir, de ser leve para abrir. Além disso, ele buscou o que tinha o ângulo de abertura maior e com isso gerava uma praticidade na utilização, na alocação de alguma carga aqui dentro. A gente sabe que sedã sempre, quando você colocar uma caixa, alguma coisa, tradicionalmente vira uma coisa complicada de você encaixar. Esse carro, justamente por essa abertura maior, ele traz a melhor condição, inclusive, que o best in class do mercado de sedãs, que é a BMW 320. Isso foi o target feito pela engenharia e o target entregue para a gente ter com o Fiat Cronos. Se nós pegarmos e formos continuar olhando para o carro, portas traseiras, como eu disse, específicas, as dianteiras são as portas do Argo, é uma continuação. Quando chega na frente, entra exatamente no ponto que você mencionou. O que nós fizemos diferente no Cronos, que na prática, por ser um sedã, não tinha que fazer? A gente fez. E por um ponto até interessante. O Argo é um carro que tem uma entrega que ela é reconhecida no mercado pela sua esportividade, é esperada pela sua esportividade num segmento onde as pessoas trabalham um hatch sempre com um pouco mais de aspiracional. Então, essa entrega é feita. No caso do sedã, habitualmente a esportividade não é um fator que vem muito forte. Vem um fator de praticidade, uso no dia a dia, o carro tenha linhas que sejam bonitas, harmônicas e interessantes. Para nós, o trabalho do Cronos, desde o começo, quando o Peter começou a desenvolver o carro, surgiu a oportunidade de se fazer um sedã verdadeiramente esportivo. E aí, isso ficou tão latente para nós que a decisão foi muito clara. Ele precisa ter um capô
novo versus Argo, uma grade nova versus Argo e um para-choque novo. Por quê? No Argo, a entrega que ele possui hoje é perfeita e adequada, mas para o Cronos se destacar, ele merecia ter o toque especial e próprio dele. Para ele ser um sedã que se destacasse nisso, ele tinha que ter uma cerejinha em cima do Sander, e a cerejinha foi entregue. Então esse carro ele tem definitivamente um frontal, linhas musculosas, o capô é mais alto, o para-choque embaixo ele tem linhas completamente diferentes do Argo, o farol de neblina foi mais estendido para o lado externo, o carro ficou com um design que mistura todo o requinte no sedã, mas com um toque de esportividade que eu sou petulante, assim como o Zola, o nosso brand Latam, ele é petulante, mas com toda a modéstia do mundo. O nosso carro é o mais bonito, é o mais esportivo e é o mais acertado em termos de formas. A gente está orgulhoso demais. Estamos muito felizes. E quando chega nas concessionárias, Adriano? Já começou o faturamento, já começou o abastecimento na rede. A questão de chamada do consumidor, a questão de mídia, ela deve começar talvez aí segunda semana de março, a gente vai começar a veicular e chamar o consumidor para a rede, mas já começou o faturamento inclusive de carros de test drive, que a gente sabe que o consumidor vai até lá, então a gente vai ativar, é uma ferramenta importante a experimentação. O consumidor ele vai conseguir entender, quando ele entrar num Cronos, toda a questão de ergonomia, acabamento interno, a central multimídia, o volante multifuncional, isso tudo é no test drive. Então a gente está trabalhando muito forte com a rede nessa ferramenta, porque é ali que o cliente vai conseguir entender toda a evolução e todo o passo que a Fiat está fazendo, que já começou com outros modelos, mas agora estão falando do Cronos. E a gente tem uma expectativa de quantas unidades vender? Como que tá? Ontem a gente falou, a expectativa dele é 38 mil unidades nesse ano. Então, a expectativa, a gente acredita piamente nela. Ontem, conversando com os concessionários, e em cima da precificação, da competitividade que a gente fez, eu já ouvi de concessionários falando: fatura que a gente faz. O volume é factível, consegue fazer, e alguns um pouco mais petulantes, talvez depois de um uísque ou outro a mais, já falaram: eu faço mais. Então a rede está um pouco ociosa, né? Dá para ter espaço para vender esses carros. A gente sabe que nesse segmento, principalmente, a gente estava com o Gran Siena. O Gran Siena estava, obviamente, por uma estratégia nossa já num phase out, especialmente versão 1.6, e uma gestão de versão 1.0 e 1.4, que agora a gente sabe que a gente quer acelerar o processo, fazer um volume bom de Gran Siena, fora os 38 mil, e fazer o volume de Cronos. A gente conseguiu mostrar para a rede ontem, a rede concordou plenamente, principalmente com o reposicionamento do Gran Siena 1.4, que nós conseguimos criar um portfólio de sedã para arrebentar, para fazer realmente parte baixa, média, alta, com qualidade, com um carro de custo-benefício interessante do Gran Siena e com a novidade do Cronos na parte média alta. Adriano, muito obrigado. Obrigado por estar com a gente. Obrigado, pessoal. Um abraço.